E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora vamos ver mais dois exemplos da aplicação da fórmula do volume de sólido de revolução. Vamos a eles. Bom, exemplo 4. Vamos agora um pouco mais rápido, sempre ressaltando as principais características, para aplicação na fórmula. Exemplo 4. Calcule o volume do sólido de revolução obtido ao girarmos a região R entre as curvas y igual a x ao quadrado, uma parábola bem simples, e y igual a x mais 2, uma reta. Bom, inclinada para a direita, que o coeficiente angular aqui é positivo, passando pelo 2 no eixo y, certo? Então, uma parábola e uma reta definem a região. Em torno do eixo x, vamos ao esboço. Aqui estão as duas curvas, a reta inclinada para a direita, que passa pelo 2, e a parábola. A região, então, que eu preciso girar em torno do eixo x é essa daqui. Primeira coisa importante para a gente é definir os pontos de interseção das curvas, porque aí isso vai me permitir definir a faixa onde a região está localizada e assim definir os limites de integração na minha fórmula, certo? Então vamos achar a interseção das curvas. Interseção, como eu já falei, é sistema. As curvas são entes geométricos que são representadas por equações. E o sistema formado por essas equações produz os pontos de interseção. Vamos então ao sistema. Y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 2. É um sistema simples. Vou igualar os y. Vai ficar x2 igual a x mais 2. Passando tudo para um lado só, x2 menos x mais 2 igual a 0, é uma equação de segundo grau, que pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara. E se eu resolver, eu vou obter x igual a menos 1 e x igual a 2. Basta essas duas informações, o x igual a menos 1 e o x igual a 2. Então agora eu já sei que essa região está na faixa entre menos 1 e 2. Esses vão ser os limites de integração. Bom, vamos para a segunda etapa, Qual é a função que eu coloco lá dentro da integral? Já vi nos exemplos anteriores que se existe um vão entre a região e o eixo de rotação, eu não consigo fazer com uma integral só. Se a região não está colada no eixo de rotação, eu preciso de mais de uma integral. Nesse caso aqui, como é que eu faço? Eu vou pegar primeiro, tudo da função vermelha até o eixo, ou seja, eu vou substituir essa função vermelha na integral, na fórmula. Isso implica que eu vou achar o volume dessa região, desse trapézio aqui, girado em torno do eixo x, primeiro, e depois vou descontar o que eu não quero, que é o volume entre a função verde, o volume obtido quando eu giro a região entre a função verde e o eixo. É exatamente isso que eu quero descartar, certo? Ou seja, vamos visualizar. Primeiro, eu vou substituir na fórmula a função vermelha, que vai me dar o volume obtido quando eu giro essa região em torno do eixo x. E eu vou descartar o que eu não quero, que é exatamente tudo da função verde até o eixo x. Substituindo a função verde na fórmula, eu obtenho essa região girada em torno do eixo x, que é exatamente o que eu quero descartar, para obter, no fim das contas, o volume gerado por essa região em torno do eixo x, certo? Então, o volume é dado por π integral. Olha os limites, de menos 1 a 2, tudo da função vermelha até o eixo, que me dá o trapézio girado em torno do eixo x, menos o que eu quero descontar, que é tudo de menos 1 a 2 da função verde até o eixo de rotação. x2 ao quadrado, substituindo a função verde, eu tenho x2 ao quadrado. Tudo da mais distante até o eixo, menos tudo da mais próxima até o eixo. Aí eu obtenho exatamente essa região. Tá certo? Essa é a solução do problema. Tá claro? Muito importante que compreendam esses exemplos. Vamos agora a outro exemplo. Calcule o volume do sólido de revolução obtido ao girarmos a região R entre as curvas y igual a x ao cubo e y igual a x em torno do eixo x. Olha,
aqui está o esboço. Y igual a x ao cubo é mais ou menos assim, essa função verde. E y igual a x é a bissetriz do primeiro quadrante. Y igual a x está aqui. Repara, a região entre as duas curvas é essa daqui e essa. É essa região aqui. Essa é a região que está localizada entre as duas curvas. Certo? E repara também que quando eu giro essa região em torno do eixo x, essa daqui também gira em torno do eixo x. E a distância das duas até o eixo de rotação, a distância dessa região até o eixo e a distância dessa região até o eixo, é a mesma. Elas estão posicionadas de forma que basta eu calcular o volume dessa daqui, girada em torno do eixo, e multiplicar por 2. A disposição das duas... Bom, primeiro, repara que a função x ao cubo, ela tem uma simetria, uma função ímpar, né? Então, pela simetria, eu posso simplesmente calcular o volume dessa daqui girada em torno do eixo x e multiplicar por 2. Não é porque o volume gerado por essa em torno do eixo x vai ser o mesmo gerado por essa em torno do eixo x. Então, basta eu calcular desse ponto até esse ponto da interseção e multiplicar por 2. Certo? Precisamos achar as interseções. Então, vamos lá. Interseção é sistema. Interseção de y igual a x ao cubo, que é a curva verde, com y igual a x, que é a curva vermelha. Bom, vou igualar os y, x3 igual a x, x3 menos x igual a 0, ou seja, x que multiplica x2 menos 1 igual a 0. Ou seja, ou x igual a 0, ou x2 menos 1 igual a 0. Quando eu tenho o produto de dois termos iguais a, e dá 0, ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Então, ou x igual a 0, ou x2 menos 1 igual a 0. Mas se x2 menos 1 for igual a 0, eu tenho x igual a 1, ou x igual a menos 1. Então, a solução dessa equação aqui é x igual a 0, ou x igual a 1, ou x igual a menos 1. Ou seja, os pontos de interseção são 0, 1 e menos 1. Tá bom? Olha, então a resposta está aqui. Eu vou calcular duas vezes o volume que é dado por isso aqui. Ou seja, vou calcular só esse lado, tudo da mais distante até o eixo, e depois vou descontar o que eu não quero, que é tudo da verde, que é a mais próxima, até o eixo. Ou seja, o volume da mais distante até o eixo, o volume desse triângulo girado em torno do eixo, como a vermelha é x ao quadrado de x, de 0 a 1, né? Porque a região está entre 0 e 1, a região que eu quero girar. Certo? Então, primeiro eu coloco x, que é a mais distante, e diminuo da mais próxima, que é a função x ao cubo, que é essa verde aqui. Eu diminuo do sólido obtido quando eu giro essa região aqui, ó, em torno do eixo. Eu descarto isso, né? Então, esse aqui é o volume, e eu multiplico por 2, porque a mesma coisa eu vou obter se eu girar essa em torno do eixo. Tá certo? Então, a resposta é essa. Tá bom? Bom, espero que tenham compreendido. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.